Fala galera, beleza? Hoje estamos iniciando aí uma caixa de médio aqui, ó, tá aqui no fundo, para uma Fiat Strada, tá? Já começamos a construção dela. Reparem que algumas partes já tá aí bem adiantada. Aqui vai ter outra torre, né, com 2 médios, mas enfim, vou estar mostrando alguns detalhes para vocês aí. Já adiantei essas outras partes para que o vídeo não ficasse muito longo, tá? Mas a última parte ali, que é o mesmo procedimento das outras duas, eu vou estar mostrando para vocês. Agora eu vou estar mostrando mais alguns detalhes aí dela e não deixe de acompanhar o vídeo. Bom, tá aí, pessoal. A parte de cima aqui, ó, vou deixar por último, quando eu tiver todas as 3 prontas. E aqui vai ser o seguinte. Então, pessoal, aqui é o seguinte, vai ser 2 médios, 2 e 2, totalizando 3 torres, cada uma com 2 médios, se tornando 6. Nesse espaço, a gente vai estar usando aí alguns drivers, vai estar colocando uns drivers aí, ó. E aqui também vai ficar um espaço para a gente colocar os drivers. Eu vou ver se consigo disponibilizar esse projeto com as medidas para vocês aí, tá? Peço que não deixe de acompanhar o vídeo. Acompanhe até o final aí. Acredito que vocês vão gostar do resultado, tá? E aqui é o seguinte, aqui a gente está dando continuidade a alguns racks, dando acabamento em algumas peças aí, ó. Tá aqui, vão ser 2 modelos. Como algumas pessoas já sabem aí, a gente faz a fabricação deles sob encomenda, tá? E aqui tem mais algumas peças. Essas aqui já estão prontas, né? Já foram acabadas. Tem mais algumas aqui, mas enfim, esse não é o quesito do vídeo. Vou estar fazendo outro vídeo mostrando eles aí, depois de pronto. Bom galera, aqui é o seguinte, nesse momento a gente já deu início a algumas partes aqui, ó. Não está acabado, porque as partes de dentro eu deixo fazer por último, porque eu já faço tudo de uma vez só. A parte de cima, para que não fique emendas, vou estar tirando uma tábua só, como é a parte de baixo, por isso que também está sem. Quando eu terminar a parte de lá, eu venho com uma tábua inteira. E que é o seguinte, essas duas partes eu não mostrei para vocês a construção, mas essa aqui, ó, que será a próxima parte aqui a ser construída, eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas partes de como é que se faz ela aí, tá? Não deixe de acompanhar o vídeo até o final. Bom galera, aqui é o seguinte, como eu já disse anteriormente, fiz aqui as 2 partes e agora eu vou dar início a outra aqui, que vai ser a nossa última torre. Eu vou fazer da seguinte forma, vou deixar um espaço de 22 centímetros, como está aqui, porque aqui vai vir 2 lentes LTS com drivers 405, então dá para colocar elas aí tranquilamente. E aqui é o seguinte, ó, aqui vai vir uma parede e aqui vai vir a outra parede. Vou medir certinho e colocar tudo no local certinho aqui. Provavelmente vai ficar sobrando um espacinho aqui, ó, aproxima um pouquinho aqui, ó. Provavelmente vai ficar sobrando aqui, ó, nesse ponto, um pequeno pedaço, mas enfim, isso é proposital. Eu sempre deixo para que não, caso haja algum erro de cálculo, ter como eu tirar. Se fica maior, dá para me tirar. Se fica menor, eu perdo a tábua. Reparem que aqui também está um pouquinho maior, também proposital, tá? Aqui vai ser cortado na altura do reforço do médio e do médio. E, enfim, vou começar a construção aqui para que vocês possam ver. Infelizmente não posso deixar todo o procedimento gravado por conta do tempo, né?
Aí galera, como vocês viram, coloquei a primeira parede, depois fixei o painel do alto-falante, porque para que o painel segurasse a parede para que ela não caísse, entendeu? Preguei embaixo, preguei tudo em volta e depois voltei, coloquei a outra parede e fiz o mesmo esquema. Reparem que fica firme, ó. A parede do médio segura a outra parede e assim aos poucos a caixa vai ficando travada. Aqui agora a gente vai colocar a parte que faz o duto, né, que seria essa parte aqui, depois o reforço do duto, a outra parte, o outro médio e por aí a gente vai continuando a construção. Vou continuar gravando algumas partes para que vocês possam ver. Bom pessoal, tá aí, fizemos a construção da outra parte aí, ó, como vocês podem ver. Vocês viram naquele determinado momento que foi feita a fixação dessa parede, desse painel de médio, para que ajudasse a firmar essa parede e depois essa parede. Aí ficou essas duas partes. Após isso a gente fez a fixação da primeira parte do duto, né, que seria com 20 centímetros de profundidade. Colocamos o reforço do duto e ao colocar a divisória entre as duas câmaras, que seria uma tábua inteira, a gente colocou já junto o painel. A gente mediu a distância correta e já colocou junto o painel. O porquê disso? Se eu colocar apenas o painel sem fixar, se eu colocar a divisória sem fixar o painel nele, depois de que esteja no lugar, não tem como eu pregar aqui, pessoal, ó. Entendeu? Essa parte ficaria sem pregar, por isso que a gente coloca antes. Não sei se vocês viram aí, coloquei no local, tá aqui o risco, ó, onde foi riscado. Preguei todinho em ambos os lados. Repeti o processo aqui, ó, coloquei a divisória do duto, como vocês podem ver, coloquei o reforço, reparem que todas estão assim, porque agora eu vou colocar uma tábua inteira, como se fosse a tábua de baixo aí, ó, tá vendo? Vai ser dessa forma aí. E esses espaços, depois eu vou vir com outra tábua e colocar à frente aí. Bom, pessoal, nesse momento a gente vai estar tirando as partes que vão preencher essas lacunas aqui, ó. Essas duas partes do meio aí, tá? Seria uma tábua com 22 centímetros de profundidade, aliás, de largura, por 63 de comprimento. Como aqui eu já risquei para tirar as duas, tá dando mais ou menos 1,30 aqui. Eu sempre deixo uma pequena sobra, tá? Para que não haja risco de perder a tábua. Bora lá cortar. Pronto, pessoal, já foi retirada a tábua aí, né? Acabei que esqueci de filmar essa pequena parte, mas enfim, não tem segredo nenhum em retirar uma tábua como essa. Reparem que aqui, ó, ela encaixa perfeitamente. Ficou esse vão aqui. Ficou esse pequeno vão aqui porque é o seguinte, essas partes pesam muito, entendeu? Aí como tá fixo apenas na tábua de baixo, ela acaba envergando um pouquinho. Mas aqui é o seguinte, como essa tábua tá totalmente no esquadro,
No pregar é só a gente fazer isso, ó. Juntar, tá vendo? Quando eu solto, quando eu junto. Então, simples assim. Aqui vai ser feito o local para colocar os drivers aí, tá? Aqui da mesma forma e depois a tábua por cima. Acabamos de publicar um vídeo agora em alguns fez, conduzindo até esse local maravilhoso, onde existem gravuras rupestres que remontam a 6.000 anos atrás. Inscreva-se no nosso canal, assine o nosso canal. Essa reportagem é bastante interessante. Você está aqui com a gente. Na palavra que estão na escola do seu programa. Iraci Record 2 Batista, um abraço. Eliane Pereira, um alô para nós aqui no restaurante de Vinhos. Estamos escuta. Bom, galera, é o seguinte. Já demos início à fase onde a gente faz corneta do médio, né? Reparem que esse lado aqui já está com as laterais concluídas, falta a parte inferior e superior. E que é o seguinte, não tem segredo, tá, pessoal? Para estar colocando isso aqui, basta você medir o tamanho e a profundidade, fazer em ângulo aqui, ó. Reparem que a tábua ela não está totalmente reta, ela está nesse ângulo. Preguei uns pinos aqui, acabou passando, mas isso aí a gente retira depois. Enfim, foi pregado lá, pregado em cima e aqui também, ó. Reparem que eu também uso muita cola, ó. Isso serve para ajudar a segurar também, tá, pessoal? E essa parte que fica passando aqui, ó, depois eu costumo tirar com a plana, né? Nesse caso eu esqueci de cortar, né? Mas em alguns casos eu já corto aqui, ó, risco antes de colar e pregar e corto. Nesse caso eu esqueci, mas enfim, só tirar com a plana e depois lixar. Bom, pessoal, tá aí, voltamos aqui mais uma vez, né, para estar mostrando vocês aí. Como vocês podem ver, essa é uma caixa um pouco robusta, com muitos detalhes, normal que demore e dê um pouco de trabalho para fazer, mas enfim, aos poucos a gente vai caminhando rumo ao final aí, né? Como eu já disse para vocês, aqui vai ser o local dos drivers, não abri ainda os buracos, porque no momento não tem os cones em mãos, tá? Então, para não correr o risco de abrir e ficar errado, vou estar aguardando um pouquinho aí. E que é o seguinte, a gente acabou de fazer essas partes aqui, ó, que seria a segunda parte da corneta, né? Essa foi a primeira a ser feita, que é mais fácil também, né? No projeto, ela tem aqui da parede final até aqui exatamente 30 milímetros, né? Ou seja, duas madeiras aí. Como vocês podem ver, tem a parede de fora e as outras duas. Essa é a parte mais fácil de fazer e essa é a parte, digamos assim, mais chata de fazer, porque você tem que, além de inclinado, tem que cortar ela aqui também em ângulo, né? Bom, galera, eu não tenho um pedaço de tábua pequena aqui no momento, mas também não ia dar para colocar ela aqui porque ela acaba escorregando. Mas para ficar mais fácil, basta vocês medir aqui, ó, por exemplo, a tábua ela vai entrar daqui a aqui, ó. Vocês medem aqui, entendeu? Por exemplo, deu 20 centímetros, corta ela com 20 centímetros. Lá para dentro ela vai diminuir, mas vocês colocam a tábua aqui, ó, e empurra até ela topar os dois cantos. Quando ela topar, você pega a caneta aqui, ó, coloca em pé dessa forma na lateral e risca, ó, tá vendo? Risca assim, ó, repare
como o risco fica certinho, ó. Tá vendo? E vai tirando aos poucos até ela encaixar. Simples assim. Agora a gente vai estar dando continuidade aqui e vamos partir para a fase final, né? Que seria fechar todo o fundo dela aí agora. Fazendo isso, marcenaria já vai estar concluída. Galera, é o seguinte, já entramos noite adentro aqui, né? Vou mostrar para vocês agora como que tá o andamento da caixa aí, ó. A princípio essa será a última parte desse vídeo, porque a próxima parte agora já vai ser questão de preparação para pintura, né? Sai daí, rapaz. Então, galera, aí, ó. Como vocês podem ver, ainda não foi aberto o buraco para estar colocando os drivers, porque no momento eu tô sem o cone aqui, então não vou arriscar medir. Aliás, não vou arriscar cortar sem medir, para não correr o risco de ficar errado, né? Seguinte, tá aí, ó, câmerazinha do médio lá dentro, como vocês podem ver, o fundo já travado lá, ó. Tá aí toda dada massa. Acabei de dar massa aqui na caixa, ó. Todas as câmeras aí. O gerente não sai de cima conferindo o serviço, né? Tá aí, ó. Todas as câmeras já bem, todas dadas massa e já bem acabadinhas, né? Acabadinhas com a massa, né? Que eu digo que aqui ainda falta lixar, é lógico, né? A gente ainda vai lixar todinho aí. Essa massa, pessoal, a gente dá para que esconda os locais de emenda com a madeira, tá? Isso é natural, todo mundo usa. Então tá aí, ó, depois é só lixar. Sai sim, vai pra lá. Depois é só lixar, ó. Em outro vídeo mostro o resultado pra vocês aí, tá? A princípio, a ideia aqui era mostrar a caixa de médio mesmo aí.